O primeiro documento existente sobre as artes marciais coreanas do período pós-colonial foi publicado por Hwang Ki em 1949. E nesta publicação, ele tenta explicar em detalhes a origem das artes marciais. Hwang cita o Kwonbop, o Tangsudo, o Kongsudo, o Yusul, o Shirun, o Judô e também métodos de combate com armas, mas não menciona em momento algum a arte do Taekyon. Por outro lado, Cho Eun-hee, o principal criador do nome Taekwondo, acabou por ser o indivíduo mais influente no mundo das artes marciais coreanas nas décadas de 50 e 60. E em sua primeira publicação, chamada Taekwondo Kyobon, afirmou que a modalidade já era praticada pelos Hwarangs há cerca de 1.200 anos, mas apenas menciona muito brevemente, sem grandes detalhes, que aquele Taekwondo praticado na época era chamado de Taekyon. No vídeo de hoje veremos algumas alegações antigas das raízes do Taekwondo no Taekyon e as histórias embelezadas por trás da antiguidade da modalidade. Conheceremos também a versão final de Cho Eun-hee, onde ele próprio desmente suas alegações quanto à história contada sobre o Taekwondo, pouco tempo antes do seu falecimento no ano de 2002. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e este será o tema para o vídeo de hoje. Vamos lá? Não saia daí! O Shirun é uma modalidade tradicional de luta livre coreana, que juntamente com o Taekyon representavam jogos ou artes folclóricas tradicionais com atributos muito semelhantes e eram apresentados durante as mesmas festividades, como o Chuseok, que é o festival da colheita coreana, e o Danno, que comemora a mudança das estações e a chegada da primavera, celebrado no quinto dia do quinto mês lunar. O Shirun e o Taekyon também foram juntos várias vezes representados em registros históricos, como por exemplo na pintura Taekido ou no registro documental na Mongosa. No entanto, como o Taekyon já havia desaparecido durante a juventude de Hwang Ki, ele provavelmente não tinha conhecimento da existência da modalidade. Por isso, Hwang não se referiu ao Taekyon em sua primeira publicação. O Taekyon se tornou por algum motivo extinto entre o final do século XIX e o início do século XX. E Hwang nasceu em 1914. Desta forma, provavelmente ele não teve contato com a modalidade, o que é contrário às suas afirmações posteriores. Em seu trabalho seguinte, titulado Tangsudo Kyobon, Hwang afirmou que criou seu estilo combinando Taekyon, Kuksu chinês, Tangsu de Okinawa e outros. No mesmo ano, outra referência ao Taekyon apareceu em um manual de Park Chol-hee, o cofundador da escola Kangdong-won, que foi uma das influentes escolas coreanas da segunda geração. Park afirmou que as artes marciais coreanas modernas eram uma fusão do Kwonbop chinês, métodos de mãos vazias e Taekyon, o que resultou em um novo tipo de Kwonbop. Naquele momento, em contraste com uma década anterior, a comunidade geral das artes marciais agora estava familiarizada, pelo menos quanto ao nome, com uma atividade chamada Taekyon. No entanto, as alegadas origens das artes marciais coreanas durante esse período pareciam mais uma mistura de diversos estilos, métodos representando reivindicações sem quaisquer fundamentos sólidos. Como discutido em vídeos anteriores aqui do canal, uma vez que o mito Hwarang estava frequentemente conectado às conquistas militares do reino de Shilla, ele também serviu como um modelo para gerar o espírito apropriado para os militares da Coreia do Sul em relação ao norte comunista. E neste mesmo sentido, Cho Eun-hee, um general do exército sul-coreano, também gostava de conectar o Taekwondo às lendas e às glórias dos Hwarangs. Em seu trabalho publicado posteriormente, titulado Taekwondo, a arte da autodefesa, que também foi o primeiro manual da modalidade escrito em inglês, ele acabou atualizando a sua narrativa. De acordo com Choi, o Taekyon, o antigo nome do Taekwondo, era tão antigo quanto a história do Hwarando e que também havia uma atividade primitiva conhecida como Taekyon na dinastia de Shilla, há cerca de 1.300 anos atrás. Além disso, Choi se proclamou mestre de Taekyon e de Karatê e afirmou ter sintetizado as duas artes no desenvolvimento do Taekwondo.
Ele também mencionou que as técnicas de punhos foram introduzidas da China e do Japão e que Song Do-ki carregou o legado do Taekyon da era Choson até os tempos atuais. Já em 1972, Choi Yong-hee fez relatos impressionantes sobre reis de Choson que recrutaram especialistas em Taekyon para elevar seus exércitos. E com isso, devido à sua posição central na comunidade do Taekwondo da época, ele contribuiu muito para o mito de que o Taekyon teria sido o precursor do Taekwondo. A origem da motivação de Choi em conectar o Taekyon com o Taekwondo pode ser rastreada até uma exibição de Tang-Soo-do ou Karate-do que ocorreu em 1954, realizada por militares na frente do primeiro presidente coreano, Lee Sung-man. Assistindo à apresentação, o presidente da época se referiu à demonstração como Taekyon. No entanto, o comentário provavelmente inconsciente e inofensivo do falecido presidente, que possivelmente tinha alguma vaga lembrança de tal atividade na sua infância, forneceu o impulso para que Choi criasse as raízes do Taekwondo no Taekyon. E depois disso, Choi se sentiu compelido em fornecer uma narrativa legítima e histórica para a sua arte marcial, para o então inflexivelmente anti-japonês e nacionalista presidente Lee Sung-man. Consequentemente, sob pressão ideológica do presidente Lee Sung-man, Choi recebeu a ideia de cunhar o termo Taekwondo, que foi oficialmente escolhido como o nome para a nova arte marcial emergente da Coreia um ano depois. E claramente a semelhança dos sons da pronúncia Taekwondo e Taekyon forneceu o raciocínio principal. Em 1958, Song Do-ki, muitas vezes referido como o último praticante sobrevivente de Taekyon da dinastia Joseon, realizou uma demonstração pública da modalidade na ocasião do aniversário do presidente Lee Sung-man. Esses acontecimentos e circunstâncias inspiraram Choi, em princípio provisoriamente, a afirmar que o Taekyon foi o precursor do Taekwondo, enquanto outros líderes de artes marciais começaram a anunciar afirmações semelhantes sobre as origens de seus respectivos estilos. Além disso, em relação ao seu currículo pessoal em artes marciais, Choi começou a declarar que havia praticado Taekyon na juventude e, como consequência duradoura, o Taekwondo foi associado ao Taekyon desde então. No entanto, em relação às afirmações sobre a longa história do Taekyon, a referência mais antiga que menciona uma atividade com este nome data apenas de um livro de poemas que foi compilado em 1728 e escrito por Kim Jong-dae. E fora este livro de poemas, nem Choi e nem qualquer outro manual de artes marciais descreve ou exibe uma única técnica ou postura de Taekyon, uma vez que os poucos elementos da modalidades presentes no Taekwondo moderno só foram introduzidos muito mais tarde. Por último, a comunidade do Taekyon nunca afirmou que a modalidade tinha qualquer conexão histórica ou não com o Taekwondo. Em contraste com Choi, as descrições históricas da WT censuraram quase todas as referências ao karatê japonês, mas abraçaram e nutriram os mitos Taekyon e Hwarando. Em uma entrevista em 2001, pouco antes de sua morte, Choi Yong-hee admitiu que nunca havia aprendido Taekyon, acrescentando inclusive que gostava de jogar futebol na juventude e que mais tarde sim, estudou karatê. Além disso, ele também admitiu que simplesmente inventou a narrativa Taekyon para transmitir a legitimidade que o Taekwondo carecia, devido às suas tradições no karatê japonês. O mais provável é que nossos professores e mestres ao longo do tempo tenham nos contado fatos e histórias que nem mesmo eles sabiam que eram falsas. Deste modo, não podemos culpá-los por isso, até porque o acesso às informações eram mais restritas do que hoje em dia. Neste caso, a frase de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de um governo e período turbulento alemão, faz sentido. Se uma mentira é dita 1000 vezes, ela acaba se tornando verdade. O que não faz sentido é que, mesmo com a evolução da tecnologia e a facilidade que temos hoje quanto ao acesso às informações, pesquisas e etc., e mesmo após o criador da modalidade e também autor das histórias por trás dela ter desmentido suas próprias alegações iniciais, seguirmos disseminando a história não verdadeira.
Me conte lá embaixo nos comentários quais os conteúdos que lhe foi ou lhe é cobrado em provas teóricas nos exames de graduações. As histórias desmentidas pelo próprio fundador ou a história baseada em estudos bibliográficos. Não se esqueça de deixar o seu like ou dislike neste vídeo. E se ainda não és inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima!